O Galo ganhou em São Januário. O Atlético venceu o Vasco da Gama 1-0. O Vascão entrou na zona do rebaixamento. Para análise de Ale Oliveira e Nath Fiuza. Começo com você, Ale Oliveira. E o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, ele não tem um asterisco, né? Asterisco. Fala assim, não, ganhou, mas não jogou tão bem. Ganhou ou perdeu o gol. Perdeu, mas merecia ganhar. Jogou muito bem e perdeu. É os pontos ali, meu filho. E o Atlético conseguiu uma vitória super importante, porque o Vasco vai passar todo esse período de Copa do Mundo na zona do rebaixamento. O Atlético, pela primeira vez, está mais próximo ali do G6, dos 6 primeiros colocados. Nesse momento, são 2 pontos que separam o Atlético do 6º, que é o Bahia, do que da zona do rebaixamento, que agora ele conseguiu, com essa vitória sobre o Vasco, abrir 4 pontos. E foi a segunda vitória, ô Tiagão, longe de Belo Horizonte. A terceira como visitante, que tem aquela no clássico contra o Cruzeiro 3-1, e tinha a vitória contra a Chapecoense 4-0. Então é a segunda vitória fora de Belo Horizonte. Então, resultado muito, muito, muito importante, que dá uma tranquilidade pro Atlético. E eu acho que no final das contas, sabe, entre problemas altos e baixos, o objetivo foi atingido. Você sabe, Ale, que essa época do ano tem aquela recuperação na escola, né? Sim. O Atlético passou, tirou ali uns 6,5, 7 para começar? Passou porque os objetivos acho que estão sendo atingidos. Primeiro, classificar como campeão do seu grupo na Sul-Americana. Classificou, né? Classificar na Copa do Brasil. Tá nas oitavas. E tá na primeira parte da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, como eu falei, mais próximo do G6 do que da zona de rebaixamento. Agora, claro que a gente pode discutir, pode conversar como esses resultados foram atingidos. Se pode melhorar, deve melhorar, essa é uma outra questão. Mas eu acho que, no final das contas, as coisas caminharam bem, dentro do que era previsto. Agora, o Barba vai ter condição de escolher o seu elenco. Não foi o Barba que escolheu esse elenco, isso está muito claro, né? Pelos jogadores que ele acaba não utilizando e que ficaram fora e tal. Escolher o seu elenco e ter tempo para trabalhar. Você vai ter uma intertemporada para você treinar o time com jogadores que ele quer, ou pelo menos com a característica de jogo que ele gosta. E aí sim eu acho que a cobrança vai ser mais justa. Mas por enquanto, embora ontem o jogo tenha sido mais sofrido do que deveria, né? Porque o Atlético poderia ter matado o jogo em um dos muitos contra-ataques que teve e no final tomou um sufoco que fez do Everson o principal nome da partida. Mas eu acho que daqui para frente as coisas vão caminhar de uma outra maneira e aí o Barba Domingues vai ter condição de trabalhar com um elenco mais próximo daquilo que ele pensa o futebol. Ô, Nath Fiuza, chega pra roda, quero te ouvir também, Nath. Os resultados conquistados, as classificações nas duas Copas, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, e essa vitória nessa última rodada do retorno que coloca o Atlético, como o Ale bem pontuou, mais próximo da turma de cima da tabela do que de zona de rebaixamento, traz otimismo para essa janela de transferências, para esse período de pausa, para esse período também de treinamentos, né? A gente coloca um primeiro momento de descanso, que será fundamental, um campeonato brasileiro que começou lá em janeiro, as equipes ainda se estruturando, o Atlético passou por mudança de comando, então é um período de pausa, de descanso que é importante, mas um período também de treinamentos que vai ser fundamental para o técnico Eduardo Domingues fazer ajustes, criar mais repertório, né? O Atlético, por exemplo, é um time que tem dificuldades de jogar no contra-ataque. Contra o Corinthians não conseguiu jogar bem com uma linha mais baixa, buscando uma jogada de velocidade, acabou sofrendo o gol que decretou a derrota. Ontem faz o seu gol na jogada aérea, que é sempre muito importante, a bola parada, os gols de cabeça, o Vitor Hugo sempre contribuindo. Depois, no segundo tempo, foi para a estratégia de jogar no contra-ataque e sofreu principalmente pela falta de poder de decisão, de eficiência na hora de finalizar, né? O Pérez teve oportunidade, desperdiçou, o Natanael teve oportunidade, desperdiçou. Então, ajustar também isso, um time ter mais repertório, saber jogar com a bola, saber jogar sem ela. E esse otimismo, ele vai aumentar para a segunda etapa desse ano, para esse segundo semestre, a partir daquilo que for feito na janela de transferências, né? Jogadores que não estão sendo utilizados, que eles sigam seus caminhos, que o Atlético encontre alternativas, que a partir da saída deles
abra espaço na folha salarial e que o Atlético consiga fazer os seus investimentos. Já foi dito que não vão ser feitos investimentos milionários, mas dá para trabalhar com eficiência, com inteligência no mercado, trazendo bons nomes sem ter que gastar tanto, né? Mas para isso também o Atlético precisa ganhar fôlego. Por isso é tão fundamental encontrar caminhos aí para aqueles que não estão sendo utilizados. Dudu, Igor Gomes, Scarpa, tá lesionado agora, mas enfim, o Atlético tem que pensar possibilidades para esses jogadores, porque aí a partir das saídas a gente vai ter também uma noção melhor do quanto o time vai precisar e conseguir trazer, né? Fato é, o desempenho poderia ter sido melhor nesse primeiro semestre? Acredito que sim. Ontem valeu mais os 3 pontos do que o desempenho em si? Também acho que sim, até pelos desfalques. Tem possibilidade de jogar mais no segundo semestre? Tem possibilidade, mas precisa reforçar porque são 3 competições e 3 competições muito difíceis, né? O atleticano hoje respira mais aliviado. Uma segunda-feira de felicidade para o atleticano. Afinal de contas, o Galo conquistou a vitória que tanto esperava fora de casa. Os jogadores do Atlético, logo após a partida, foram liberados e ficarão em período de férias por 20 dias. Retornam no dia 22 de junho. Thiago, fica agora o mistério e também o trabalho que será feito de bastidores em relação à renovação de jogadores nesse elenco do Atlético. O Galo vai buscar reforços, já foi dito isso aqui na Itatiaia, não deverá gastar como gastou na primeira janela, terá que buscar aí uma situação até de mais criatividade no mercado, mas o Galo vai trazer reforços e em especial para 3 posições. Para o ataque, 2 nomes podem ser contratados, meio campo, um volante e também um zagueiro. A princípio, seriam essas posições que o Atlético buscaria no mercado de transferências. Vasco começa o jogo na pressão que a gente imaginava, São Januário pulsando, 20 mil em São Januário, gente, é muita coisa, é caldeirão, né? Quem já foi no estádio sabe como é que funciona aquilo ali, né? O Vasco pressionado, perderam de 3-0 contra o Bragantino, poderia entrar na zona de rebaixamento, assim como aconteceu. O Vasco vai para cima no início, encontra muita facilidade em penetrar na defesa do Galo, né? Diversas vezes vimos um buraco no miolo ali à frente da zaga, onde era para ter uma proteção na primeira linha do Galo. Logo no comecinho, cara, 3 minutos de jogo, o Vasco já tem uma chance clara e o Everson já mostra para que veio. O Everson já dá o seu primeiro sinal: hoje eu vou trabalhar. Hoje deixa comigo que eu vou carregar esse time nas costas aqui. Então logo no comecinho o Vasco já dá aquela pressão na gente e tal. O Vitor Hugo não ajuda tanto o Tomás Pérez na marcação, é o que eu falei. Você colocar o Vitor Hugo de segundo volante, você afoga demais o primeiro volante que está jogando ali. Às vezes você não ganha o segundo volante, às vezes você até perde um Vitor Hugo no ataque, a condição melhor que ele tem, onde a gente pode extrair melhor do jogador. Poderia ter entrado com o Alexandre ali? Poderia. É um atleta que poderia dar uma sustentação melhor na defesa. Mas a gente sabe também que o Alexandre, na hora de marcar, deixa muito a desejar. Então acho que o Barba meio que pensou assim: se é para ter o Alexandre, que marca pouco, não me entrega tanto no ataque, eu vou com o Vitor Hugo, que marca pouco também, assim como o Alexandre, mas vai me entregar mais no ataque. Tô tentando entender, tá, gente, o que o Barba pensou, tá? Mas é fato. Os 10 minutos iniciais, o Vasco veio numa pressão ali, o Galo com dificuldade na marcação, penetrando muito fácil, entrando muito fácil na última linha do Galo, pisando na área defensiva nossa, tá? Eu fiz uma marcação aqui que aos 15 minutos, o Adson, uma liberdade absurda para finalizar, tá? Meio do Galo não estava dando combate, tá? Superioridade do Vasco, superioridade numérica do Vasco no meio campo, no início do jogo, muito por conta dessa marcação que nós falamos, essa frouxidão no meio campo, tá? Dos 20 minutos para frente, passa aquela euforia, passa aquele abafa, passa aquela pressão do time em casa, com a pressão da torcida, pressionado, técnico, jogadores. Dos 20 minutos o Galo acalma, bota a bola no chão, começa a rodar, começa a girar, começa a ter um certo controle do jogo, dos 20 minutos para frente, tá? E que equilibra e quebra o ânimo inicial do Vasco, né? E começa a conseguir trocar mais passes, né? Bernard e Vitor Hugo, ofensivamente, muito bem, tá? Muito bem. O problema era a marcação só com o Tomás Pérez, então o Galo com a bola no pé até que se portava bem, conseguia controlar o jogo, como eu falei, dos 20 para frente. Depois, a questão da defesa que chamava a atenção da gente, né? Porque era Reinier, era Coelho, era Bernard, era Vitor Hugo, era Renan Lodge, Natanael, jogadores que
para marcar, às vezes deixa um pouco a desejar. E o Natanael fora da posição de zagueiro pela direita, como um ala, fazendo o combate o tempo inteiro com o Cuiabano, tá? E aí, cara, o jogo amarrado, o Galo equilibrando o jogo, aquela coisa toda, abafando um pouco o Vasco. Aos 31, o Reinier recebe uma oportunidade ali na entrada da área, finaliza, o Léo Jardim faz uma defesaça, joga para escanteio, o Bernard bate aberto, escanteio da direita para a esquerda, o Bernard bate aberto, a bola fazendo a curva por fora assim. E aí, gol de cabeça dele, do Vitor Hugo, 6 gols com a camisa do Galo. Só para vocês terem uma comparação, o Reinier tem 4, o Vitor Hugo tem 6, tá? Então, o 6º gol do Vitor Hugo, tá? Com a camisa do Galo. A bola parada, a bola aérea, a cabeçada que tanto nos prejudicou até aqui na temporada. Ontem foi a nossa salvação. Bola parada decide jogo. Canso de falar isso aqui com vocês, ainda mais hoje o futebol da forma que tá, muito equilibrado, muito físico, muito pegado. A bola parada define partidas, gente. Ontem a bola parada definiu uma cabeçada maravilhosa do Vitor Hugo, sem chance nenhuma pro Jardim, foi buscar lá no fundo da rede, um gol de cabeça, o famoso golaço de cabeça. Existem gols bonitos de cabeça e ontem foi uma cabeçada, uma testada do Vitor Hugo, sensacional. Dos 20 minutos em diante o Galo controla o jogo, tá, gente? Completamente, dos 20 pra frente. O Reinier perde uma chance também, uma defesaça ali do Jardim, tá? Aos 35 do primeiro tempo, onde o Galo já tinha o controle, já estava melhor do que o Vasco, não era um amasso do Galo, mas o Galo tinha controlado praticamente todas as ações do Vasco, tá? Importante também, nós falamos do pré-jogo aqui no canal, que o Galo fazer um gol e não deixar o Vasco vir para cima, ia murchar São Januário, ia abafar São Januário, ia esfriar São Januário. Foi o que aconteceu. O Vasco errava alguns passos, a torcida do Vasco já começava a vaiar, já começava a criticar o time, já começava a perder a paciência com os jogadores que estavam em campo ali vestindo a camisa do Vasco. E aí o Galo vai trazendo o clima para nós, o clima vai ficando favorável a nós, entendeu? Eu achei muito interessante, também eu quero destacar aqui, que o Bernard jogou na direita, Coelho jogou na esquerda, aí como eu falei, para ajudar na marcação do Adson e do Piton, e o Natanael com o Bernard cuidando do Cuiabano lá do outro lado. Então nós tínhamos Lodi e Coelho contra Puma e Adson, e Natanael e Bernard contra Cuiabano e Nuno Moreira, tá, gente? Agora vamos ser franco aqui, né, gente? Vamos ser franco. Um primeiro tempo que a bola queima no pé dos dois times, tá? A verdade é essa. A bola queimou no pé dos dois times, a bola parada definiu o primeiro tempo. Eu nunca vi tanta perda de posse igual ontem no Campeonato Brasileiro. Parecia que a bola estava mordendo a canela dos caras, a bola estava quente, pegando fogo, ninguém queria ficar com ela. O Galo retomava a posse, tocava 2, 3, 4 passes e perdia em sequência. O Vasco retomava, vinha no contra-ataque, perdia a posse em sequência. O Galo ia no contra-ataque, perdia a posse em sequência. Um absurdo. Uma deficiência técnica das duas equipes gigantesca. Tá certo que o gramado de São Januário também tá muito aquém. Vamos melhorar isso aí, Vasco. Pelo amor de Deus, hein? Que gramado horroroso São Januário. Misericórdia, um gramado muito ruim de São Januário. Mas independente disso, gente, a bola queimando demais no pé dos dois times. Foi um primeiro tempo feio, tá? A pessoa que tava assistindo o jogo, que não é vascaíno, não é atleticano, meu amigo, eu tiro o chapéu, tá? Porque que primeiro tempo ruim. No geral, uma partida bem abaixo, né? A verdade é essa. É muita raça, muita luta, muita disputa, muita vontade, pouca técnica. Ontem foi um jogo de sangrar os olhos, tá? Tava até comentando com alguns amigos meus, falei, tinha muito tempo que eu não vi um jogo de Campeonato Brasileiro tão abaixo tecnicamente, tá? As duas equipes errando demais da conta. O Vasco, então, no primeiro tempo começou melhor, como já era esperado, aquela pressão. Só que depois dos 20 minutos, gente, acabou. O Galo controlou completamente. Você não viu o Everson fazer as defesas que ele fez, né? No primeiro tempo. Foi aquela primeira ali no comecinho do jogo, o Vasco teve 24 finalizações, gente. 7 defesas difíceis do Everson. Uma no primeiro tempo, o resto tudo no segundo tempo, tá? E aí, cara, no finalzinho do jogo ali no primeiro tempo, aos 46, Coelho recebe uma bola, dorme na jogada, contra-ataque, era para matar o jogo já no primeiro tempo, ir pro intervalo com 2-0 tranquilo, sossegado, ir pro intervalo tranquilaço. E ele perde a oportunidade. O Coelho, misericórdia, como o Coelho vem jogando mal nas últimas partidas. Eu falo, o Coelho, quando a gente precisa dele para marcar, para correr, para dar vida, dar raça, empenho, vontade, ele tá ali. Questão física, ele tá ali. Agora, quando você precisa do Coelho
para efetuar um drible, uma finalização, uma assistência, uma jogada de efeito, 1 contra 1, driblar um jogador, ir para cima, quebrar a marcação adversária, a gente fica muito a desejar, ele deixa muito a desejar pra gente, cara. É impressionante o Coelho com a bola no pé, como ele tem tomado decisões erradas, e eu não vou esquecer, no finalzinho do primeiro tempo, tô vendo, tem muita gente esquecendo esse lance aos 46, pode pegar aí, não vai aparecer nos melhores momentos, porque não teve nada, né, porque ele perde a bola, então não tem como ir pros melhores momentos. O Coelho, gente, era só carregar no contra-ataque, no primeiro tempo, no finalzinho, carregar e matar o jogo. Eles ficam ali carregando a bola, não toca, não chuta, não faz nada, vem o cara do Vasco, rouba a bola e a gente perde uma oportunidade claríssima que era pro time ter criado para fazer o gol. Ó, espero que vocês tenham gostado da análise aqui, pode me xingar à vontade, pode falar Tanaka é barba isso, Tanaka é barba aquilo, Tanaka é não sei o que lá do barba, Tanaka é barba, pode me xingar à vontade, não tem problema. Mas eu sou fiel às coisas que eu penso, que eu analiso, independente do comentário que vier aí, tá? Não estou falando que eu não sei receber críticas, não é isso, não me entendam mal. Mas, se eu estou convicto que o trabalho vem evoluindo e tem mais para evoluir e que o Barba, na minha opinião, está tirando mais do que esse elenco pode entregar, e eu analiso um contexto, eu não faço uma análise micro, eu quero fazer uma análise macro, porque a gente acompanha esse clube de 7 dias por semana, 365 dias, respira esse clube. Então a gente tem, graças a Deus, um embasamento para poder passar para vocês aqui de tudo que acontece. A minha opinião eu não mudo, gente. Enquanto eu tenho a convicção com ela, eu vou com ela até o final. A menos que lá na frente eu veja que eu esteja errado, aí, obviamente, né? Só muda de opinião quem pensa, né? É isso aí, massa. Passando aqui rapidinho para pedir vocês que chegaram até aqui e curtiram o vídeo, deixa o like antes de sair. Não esquece de dar essa força, não esqueça, é muito importante pra gente. Você que está chegando agora, fica o meu convite, tá? Se inscreva no canal, deixa o seu like, já pega o embalo, deixa o like aí para dar aquela força pro canal. Não esquece antes de sair do vídeo, tá? Ativa o sininho de notificação. Toda vez que sair uma notícia nova aqui no canal, você vai estar sendo avisado, muito importante, tá bom? Pessoal, fique à vontade para vocês estarem deixando aí sua opinião em relação ao que foi falado no vídeo, tá bom? No espaço de comentário do canal. A participação de vocês é muito importante. Muito obrigado pela força, vocês que participaram do último vídeo agora. Deu maior moral para aquele vídeo, foi top. Muito obrigado mesmo. Peço a vocês aí que se tiverem tempo para estar compartilhando o vídeo com os amigos que curtem também o Galo. Ajuda demais. Eu vou estar sempre pedindo ajuda a vocês, porque eu preciso de vocês para o canal crescer cada vez mais, tá bom? Então, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do canal. Espero que vocês fiquem aí com a gente, tá? Esse canal ele traz notícia todos os dias do Galo, de domingo a domingo aqui para vocês. Então, eu agradeço a todos pela preferência de estarem aqui com a gente. Espero que vocês permaneçam. Vou ficando por aqui, deixo aquele meu abraço forte e ficaremos atentos à notícia lá fora. Qualquer novidade a gente volta aqui e coloca pra vocês, tá bom? Valeu, massa!